Bom, pessoal, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Jorge Alexandre Barbosa Neves, sou professor do Departamento de Sociologia aqui da FAFISH, na UFMG. Eu sou pernambucano de origem, né? Fiz minha graduação em Ciências Sociais e meu mestrado em Sociologia, ambos na Universidade Federal de Pernambuco. Depois fiz o doutorado em Sociologia, o PhD, na Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos, onde eu me especializei na área de estudos sobre desigualdades sociais, políticas públicas, análise organizacional, sociologia econômica e principalmente também a questão metodológica. Me aprofundei na área metodológica, em particular nos métodos quantitativos. Eu sou também professor visitante da Universidade del Norte, em Barranquilla, na Colômbia, e da Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, e tenho trabalhado há muito tempo com monitoramento e avaliação de políticas públicas, em particular de programas sociais. Quem tiver um interesse mais particular sobre isso, eu tenho um livro que eu organizei na década passada, em 2007, junto com o Murilo Fael, da Fundação João Pinheiro. Nós temos um livro publicado pela editora da PUC Minas sobre gestão e avaliação de políticas sociais no Brasil. É um livro que tem vários exemplos que podem ser úteis para quem tem interesse nessa área. A disciplina que eu vou lecionar para vocês é uma disciplina mais técnica um pouco, sobre monitoramento, avaliação de políticas públicas, sobre as questões metodológicas em particular e algumas questões substantivas sobre isso também. Essa área de avaliação, eu costumo dizer que a democracia foi boa para as ciências sociais, porque essa área de avaliação, monitoramento, é uma área que cresceu muito a partir da década passada, justamente quando os gastos com programas sociais cresceram, os gastos cresceram. Então, a partir da década passada, a Constituição de 88, como vocês devem ter discutido em outras disciplinas, a Constituição de 88, ela levou a uma expansão dos gastos sociais. Você tem aí que a partir de 1988, com a nova Constituição, o Brasil começou a estruturar um novo estado de bem-estar social. De certa forma, nós sempre tivemos, a partir da década de 30, com o período getulista, se começou a construir no Brasil um estado de bem-estar social, só que era um estado de bem-estar social corporativista, que em muitos aspectos se inspirou no fascismo italiano. Então, só era atendido por esse estado de bem-estar social quem pertencia a certas corporações, quem tinha proteções legais e assim por diante. Então, isso começa a mudar com a Constituição de 88, no qual nós começamos a estruturar um estado de bem-estar social universalista. Porém, com algumas políticas mais recentes, principalmente de caráter, mas também na Constituição, se a gente pensar, por exemplo, o BPC, Benefício e Prestação Continuada, do que está na Constituição, ele é um programa focalizado. Também a aposentadoria rural, do que está na Constituição, um programa também focalizado. Então, a gente tem políticas públicas de caráter universal na Constituição de 88, como o SUS, por exemplo, que tem um atendimento muito maior do que a maioria das pessoas costuma pensar, porque mesmo quem tem seguro de saúde é atendido de forma direta pelo SUS muitas vezes, por exemplo, com a vacinação. Mesmo aqueles que têm seguro de saúde costumam usar o SUS para vacina, para tomar vacina e alguns outros procedimentos. E, em particular, por quê? Porque as vacinas não são pagas pelo seguro de saúde, E também pessoas de alta renda, por exemplo, muitas vezes entram na justiça, a famosa judicialização da saúde, entram na justiça para que o Estado seja obrigado a pagar tratamentos muito caros que os seguros de saúde não pagam, assim por diante. Então, mesmo quem tem seguro de saúde é atendido de forma direta pelo SUS e de forma indireta aí nem se fala. A existência do SUS, ela mantém um controle sobre o mercado privado de saúde.
Isso para a gente ver um contraste no caso dos Estados Unidos, que não tem um sistema público de saúde, como o custo do tratamento de saúde nos Estados Unidos se tornou absolutamente viável, explodiu, né, em função justamente da inexistência de um programa público. Então, o SUS ele funciona também como um regulador do sistema privado de saúde. Então, todos nós nos beneficiamos de forma direta ou indireta da existência do SUS. Então, o SUS pode não ser totalmente universal na prática, né? E pode sofrer uma certa focalização por autoexclusão, mas de forma direta ou indireta ele atende, ele beneficia praticamente toda a população brasileira. Talvez só aqueles super ricos não sejam de forma nenhuma beneficiados ou não se preocupem de forma nenhuma com o SUS. Então o SUS é um exemplo de política universalista. Nós temos, portanto, que o nosso Estado de Bem-Estar Social, a partir de 88, ele passou a ter políticas universalistas e políticas focalizadas. Mais recentemente, nós tivemos uma importante política focalizada, que isso começa com o Bolsa Escola em vários municípios e estados. O Estado, no caso do Estado do Distrito Federal, foi o primeiro a ter, quando Cristóvão Buarque era governador do Distrito Federal, então no PT, foi o primeiro estado a ter Bolsa Escola. Alguns municípios, principalmente, que eram também administrados por prefeitos do PT, tiveram Bolsa Escola lá atrás. Depois o Bolsa Escola é um programa que se torna nacionalizado no final, já no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, e aí depois, com o governo Lula, surge há um aumento muito significativo dessa política, há uma unificação de diferentes benefícios e surge o Bolsa Família, um programa de transferência condicional de renda de grande impacto, reconhecido mundialmente pelas avaliações do Banco Mundial, da ONU, como um programa de grande impacto, né, no país. Então, principalmente com esse aumento dos gastos sociais, a questão da avaliação, do monitoramento e da avaliação de políticas públicas, em particular de políticas sociais no Brasil, se tornou muito significativo, algo relevante, e porque os gastos são significativos. Então, o monitoramento e avaliação das políticas públicas é fundamental para que a gente saiba que não está jogando dinheiro fora, né? Por exemplo, um contra-exemplo, né, foi justamente nos anos 90, eu me lembro, em 1991, o Banco Mundial publicou o seu relatório anual de desenvolvimento com uma recomendação para os países em desenvolvimento de que resolveria seus problemas de desemprego e baixa remuneração se investisse de forma intensiva em capital humano, educação e treinamento da população economicamente ativa. Então, tínhamos no Brasil aí logo em seguida o governo Fernando Henrique Cardoso, que decidiu seguir essa recomendação do Banco Mundial, né? Foi depois desse relatório 91, mas aí decidiu seguir. Houve investimentos significativos em educação, nós tivemos um crescimento significativo da educação, houve inclusive um grande programa financiado pelo Banco Mundial, um grande empréstimo do Banco Mundial para a educação rural, para a expansão da educação no meio rural. Isso tudo foi muito significativo, mas houve, e deixou resultados positivos para adiante, quando a economia passou a crescer na década seguinte. Esse estoque de capital humano formado com educação, com maior escolaridade, foi importante para ser absorvido, e depois houve até uma certa falta de pessoal qualificado, mas houve um gasto, por exemplo, também foi muito relevante nos anos 90, que foi o gasto com treinamento de mão de obra, cursos, promovidos principalmente a partir do Ministério do Trabalho, usando recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Foram gastos bilhões de reais durante os anos 90 com esses cursos de treinamento de mão de obra. Vários projetos de avaliação, inclusive eu orientei uma dissertação de mestrado aqui no programa de pós-graduação em Ciência Política, na época, sobre o caso mineiro, e fui co-orientador de uma dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, lá minha terra, minha universidade de origem. Estas duas, analisando o caso de Pernambuco, essas duas
dissertações chegaram ao mesmo resultado que os trabalhos, de modo geral, chegaram no Brasil. Esses recursos foram fundamentalmente recursos perdidos, dinheiro jogado fora. Ou seja, as avaliações mostraram que gastar recursos com esse tipo de treinamento é dinheiro jogado fora. Ou seja, formação de capital humano através da educação regular, educação escolar, esse tem retorno e isso é importante. Agora, recurso de capital humano, investimento de capital humano através de treinamentos, de pequenos cursos, a mesma coisa se mostrou nos Estados Unidos, mesmo lá sendo os cursos mais longos e assim por diante, mostraram que não é dinheiro jogado fora, você não tem retorno. O treinamento vocacional tem que ser feito ou em escolas técnicas ou em escolas vocacionais específicas, como no Sistema S, que a gente tem no Brasil, ou dentro das próprias empresas. Você fazer esses pequenos cursos, esse financiamento, é realmente um dinheiro jogado fora. E foram os estudos de monitoramento e avaliação feitos nos anos 90 e no início da década de 2000 que mostraram que se estava jogando dinheiro fora, que eram recursos perdidos, aqueles recursos que estavam sendo gastos com aquilo. Então, isso mostra a importância dos trabalhos, das pesquisas de avaliação de programas sociais, de políticas públicas de modo geral. Mostram se os objetivos estão sendo alcançados, se os recursos que estão sendo gastos são recursos de fato que têm tido retornos positivos. Então esse é o tipo de coisa que nós vamos discutir aqui nessa nossa disciplina. Vamos discutir as principais técnicas e os principais modelos metodológicos. Espero que vocês tenham um bom proveito na nossa disciplina, espero que seja algo que vai contribuir para a vida profissional e para a formação educacional de vocês. Obrigado.